Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre fiéis, sim, a ti nós seremos, por tua graça, ó Cristo Senhor. Sempre fiéis, sim, por ti lutaremos, sob teu perdão, ó Jesus Salvador. Sempre fiéis, irmãos, sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguiu e libertou-nos morrendo na cruz. Sempre fiéis, sim, mesmo até a morte, sempre fiéis, tomemos a cruz. Eis a divisa que a nós nos pertence, os libertados por Cristo Jesus. Por te viver, ó bendito Cordeiro, quem não deseja ser te conhecer, quem que se diga cristão verdadeiro, pronto não esteja por ti a sofrer. Sempre fiéis, irmãos, sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguiu e libertou-nos morrendo na cruz. Sempre fiéis, sim, mesmo até a morte, sempre fiéis, tomemos a cruz. Eis a divisa que a nós nos pertence, os libertados por Cristo Jesus. Mas Salvador, com fraquinhos nós somos, como podemos deixar de cair? Se por ti mesmo guardados não formos, quem até a morte te pode seguir? Sempre fiéis, irmãos, sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguiu e libertou-nos morrendo na cruz. Sempre fiéis, sim, mesmo até a morte, sempre fiéis, tomemos a cruz. Eis a divisa que a nós nos pertence, os libertados por Cristo Jesus. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Mais uma vez estamos aqui para compartilharmos conhecimento da nossa lição de Escola Bíblica Dominical. Lição de número 8, datada de 23 de agosto de 2020, que tem por título As causas da desunião devem ser eliminadas. Textuário de hoje, Salmo 133, 1. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Verdade prática. A união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Neemias, capítulo 5,
versículos 1, 6 a 12. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Ouvindo eu, pois, o seu clamor, e estas palavras, muito me indignei, e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: sois usurários, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles uma grande assembleia. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às nações, segundo nossas posses. E vós outra vez venderíeis a vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não andarias no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio das nações, dos nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus servos, ajuro-lhes termos emprestado dinheiro e trigo, deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, seus olivais e as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do mosto, do azeite, que vós exigis deles. Então disseram: restituí-lhes-emos, e nada procuraremos deles, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes, e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Prezados irmãos, na lição de hoje estaremos estudando mais uma etapa da história de Judá pós-exílio. Já vimos em lições anteriores o quanto eles batalharam para reconstruir o templo e reconstruir os muros de Jerusalém. E vimos como Deus trabalhou em prol desse projeto de forma milagrosa, porque o povo ficou 70 anos ausente das suas terras e foram colocados moradores nessas terras que tentaram destruir tudo que pudesse lembrar a história de Judá ali naquela região. E o templo foi destruído, os muros destruídos, e como Deus já havia previsto que o povo ficaria no cativeiro e aquela terra se tornaria um assombro, uma assolação, assim aconteceu. E nós sabemos que a base da economia de Israel e de Judá era basicamente a agricultura e a pecuária. Então, logo dependiam da terra para o plantio e dependiam dos campos para criarem seus gados, suas ovelhas e etc. O povo volta com o desafio de reconstruir o templo, sem condições financeiras e econômicas nenhuma. Chega e encontra aquele desastre na terra e pessoas habitando ali em volta e querendo a todo custo atrapalhar qualquer projeto que fosse desenvolvido ou executado naquele lugar. Não foi fácil para o povo de Judá reconstruir muros e reconstruir templo. Só que o Deus que falou com Zorobabel, Zacarias, Ageu, com Neemias, com Esdras e com Ciro principalmente, que despertou o coração de Ciro para encaminhar o povo para reconstruir sua história, era o Deus que estava provendo todas as coisas a ponto de dizer: vocês não vão precisar usar força nem a violência, mas é o meu Espírito. E Deus, pelo seu Espírito, ele agiu de forma tremenda. Apenas com assinaturas, com canetadas, Deus ele permitia que o povo tivesse vitória, tivesse êxito em seus empreendimentos. Mas tudo isso só foi possível, essa reconstrução só foi possível primeiro porque tinha um Deus por trás, ou na frente, digamos assim. Deus estava na frente conduzindo a execução desses projetos. Por outro lado, existia um povo que estava ansioso pela reconstrução do culto, do templo, e estavam trabalhando em união. A união faz a força, a união realiza grandes projetos. Então, o que agora poderia acontecer para dificultar essa relação entre o povo? Exatamente a desunião. E o adversário só precisava só de uma brecha para entrar. E nós entendamos também mais uma coisa. Quando o povo de Israel estava a caminho de Canaã, Deus ele disse para Moisés: ó Moisés, estou colocando este povo numa terra que emana leite e mel.
Só que lá também vai existir pobres, porque eu nunca vou retirar os pobres do meio de vós. Olha como Deus ele fala para Moisés. Apesar de estar concedendo uma terra que ia produzir tudo que se plantasse se daria, nem todos seriam ricos, existiam pobres. Mas o que Deus fala é: eu quero que quem for rico ajude o pobre. É uma questão de justiça social. Não quero que oprima os pobres. Lembre que vocês foram escravos no Egito. Lembre que vocês já passaram por 400 anos sofrendo na mão de Faraó. Eu não quero que vocês escravizem seus próprios irmãos. E quando vocês ganharem a guerra, que trouxerem escravos para casa, vocês só vão ter eles 7 anos. Depois de 7 anos, vocês vão ter que dar a liberdade deles, porque também não vão aceitar a escravidão, mesmo que seja fruto de guerra, uma escravidão permanente. Agora, se ele aceitar em ficar depois de 7 anos, não queremos ir embora, queremos ficar contigo, então você vai levar perante as autoridades e vai furar a sua orelha. E ele vai, é uma confissão de que passou os 7 anos e ele preferiu continuar escravo, preferiu continuar servo. Era a condição que Deus estabeleceu, questão de justiça social. Perdeu a guerra, tem que ser escravo naquele momento, era essa a política. Agora, não teria escravidão para sempre, como o Faraó fez com Israel, 400 anos oprimindo o povo dentro do Egito. Então Deus ele não aceitava essa questão de justiça contra o pobre, contra o órfão, contra a viúva. Deus não aceitava isso. A escravidão, Deus abolia a escravidão e a servidão entre irmãos. Apesar de que sempre isso acontecia, era recorrente essa situação. Mas quando chegava aos ouvidos dos profetas, Deus revelava aos profetas ou trazia à tona isso, era resolvido de uma forma dentro do contexto bíblico pelas autoridades, até porque Deus ele punia o povo por esse comportamento. Mas voltando à nossa história hoje, já sabendo qual era a base bíblica da justiça social em Israel, o que nós observamos é que a terra assolada, a agricultura não prospera, a criação de gado sofre com isso, aí a economia padece. A economia padece, índice de pobreza aumenta, se fosse aqui no Brasil, aumentaria o índice de desemprego, as pessoas estariam vivendo abaixo da linha da pobreza. E o que foi que aconteceu? Neemias não sabia das negociações que estavam acontecendo entre o povo. A Bíblia relata nesse texto que houveram reclamações. E essas reclamações partiam das pessoas de poder aquisitivo mais baixo. Quem eram eles? Segundo Neemias descreve, eram famílias numerosas. A gente vê que geralmente as pessoas que têm menos condição é quem tem uma família grande. Isso sempre aconteceu. Famílias numerosas. A escassez de alimento, porque o que se tem acaba logo porque a família é grande, e se consegue pouco também, não tem como matar a fome. Então, por uma questão de sobrevivência, esses pais de famílias, eles entravam num túnel de dívida e que não conseguiam sair desse túnel de dívida. Então, o que é que eles faziam? Se endividavam para comprar o alimento, para matar a fome dos seus familiares, na esperança de que o seu campo iria produzir o trigo e a uva, e eles iam vender e pagar essa dívida. Só que essa dívida estava tendo juros abusivos, né? Os agiotas da vida estavam cobrando juros abusivos. E para garantia de que haveria pagamento dos empréstimos, ou então do alimento que foi adquirido, o que é que os ricos faziam? Eles penhoravam as casas, penhoravam as terras. E depois de penhorar as terras, eles levavam os filhos desses devedores como escravos. Veja que situação terrível. As pessoas perdendo suas casas, perdendo sua terra. Se perdesse a casa, não teria onde morar. Criava uma situação pior, que era
do desabrigo, né? Quando perdiam as terras, eles perdiam o direito também de uma expectativa de produtividade, de produção. Logo, perderiam a condição de pagar aquilo que deviam. E aí então entrava em uma outra situação, perdiam os filhos e as filhas eram vendidas como escravas. E isso dentro, um judeu fazendo isso com o próprio judeu. Isso tudo pela ganância. Eles conseguiram plantar e colher mais rápido, então quem tem o capital na mão é quem predomina. Irmãos, independente da ideologia, da política que seja estabelecida num país, seja ele capitalista, socialista, comunista, seja qual for, não existe um padrão, algo que vai dizimar com a pobreza. É bíblico. Assim como existe luz e trevas, são antagônicos, mas não se conflitam, assim também as classes sociais vão sempre existir e não precisam ser antagônicas entre si. Elas podem viver em comunhão. Foi isso que a Bíblia diz lá para Moisés. Moisés, vai ter pobre no meio de vocês, mas vai ter que ter justiça social. Não precisa insurgir-se com lutas de classe. Infelizmente, nós vivemos uma sociedade hoje que as pessoas se entendem-se como oprimido e opressor, e aí existem os grupos de minorias, as lutas de classe, cada dia mais estão surgindo mais classes minoritárias, e a sociedade entrando em um grande conflito. E o pior é que esses conflitos estão entrando dentro da casa de Deus, assim como tentou comprometer a união dos judeus. Mas graças a Deus que Neemias, quando soube dessa situação, ele entrou com respaldo bíblico, com respaldo na lei, entrou para erradicar este problema, porque antagonismo de classe sempre vai ter, mas não precisa a luta de classe trazer o ódio, disseminar a contenda, disseminar a briga. Existe porfia. Sim, na Bíblia, a única porfia autorizada na Bíblia é para entrar pela porta, porfiar e entrar pela porta, e não porfiar um irmão contra outro irmão. E, irmãos, esses empréstimos deixavam as pessoas endividadas, e as pessoas se endividavam não era só para comer, se endividavam também porque construiu o templo, construiu o muro, acabou a isenção tributária. Então, agora, tudo que produzisse iria para o império, teria que se pagar o imposto do império. Mas vamos analisar aqui os tipos de tributos. Existem tributos que recaem sobre a renda, existem tributos que recaem sobre a produção, sobre a comercialização, sobre a prestação de serviço. Mas existem tributos, impostos que recaem sobre o bem. E para mim, os que recaem sobre o bem são os piores, porque os que recaem sobre a renda, quem ganha X paga um percentual sobre X, é justo. Mas muitas vezes alguém recebe não sei quantos hectares de terra de herança, mas ele não tem condição de pagar os impostos, o ITR, que todo ano tem que pagar sobre aquela terra. Alguém que recebe uma casa como herança, ou então num testamento, num bairro nobre, e o IPTU é altíssimo e a pessoa não tem condição de pagar. Esses são os mais danosos, porque esses tipos de tributos não visualizam o que a pessoa produz, o que a pessoa tem de riqueza. Recai sobre um determinado bem. E esses impostos que recaíam sobre as terras, sobre as casas, esses impostos teriam que ser pagos ao império. E o povo não tinha nem para comer, quanto mais para pagar o imposto. Para não perder suas terras para o império, eles tomavam dinheiro emprestado e pagavam imposto ao império. Mas ficava na mão das pessoas, dos financiadores, dos agiotas, e essas pessoas acabam ficando com a terra. E vamos agora partir novamente para a lei de Israel. Não se permitia tomar a terra um dos outros. E ainda que ficasse por um tempo, teria que devolver, porque as terras em Israel foi dividida com base nas tribos.
E as tribos, por mais que a terra ficasse penhorada por um tempo, não podia ficar ad eterno, teria que voltar, retornar para a família de origem, porque senão uma tribo iria engolir outra tribo, a tribo mais rica, como Judá, por exemplo. A tribo de Judá, que era uma tribo muito rica, cheia de homens que estavam no exército, de repente seria dono de todo Israel, de todas as terras, e Deus estaria aí favorecendo, né, os grandes proprietários de terras, né, as pessoas que teriam terras até improdutivas. Então Deus ele não permitiu dentro de Israel essa cultura de propriedade. Isso trouxe exclusão, isso trouxe escravidão, isso trouxe conflito social, conflito de classe. E aí no nosso primeiro tópico, que diz a Bíblia, ou melhor dizendo, que diz a lição, a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Foi através dessa união que eles construíram templos e muros, né? O altar também, todos experimentaram o despertamento espiritual nesta união, e o despertamento trouxe a união, e a união também trouxe o despertamento de outras pessoas, era algo sucessivo. Esta união também entre os judeus simbolizava a união que deve ter na igreja. Essa história não ficou lá no passado. A igreja também precisa fazer uma releitura desse texto e ver que dentro da casa de Deus existem pessoas de várias classes socioeconômicas, de várias classes culturais, de vários níveis, né? Independente da classe socioeconômica, do nível cultural, todos estão vinculados a um novo nascimento, assim como Israel, os judeus, não podiam subjugar o seu irmão, porque todos eram descendentes de Abraão. Nós somos descendentes de Cristo, temos um novo nascimento, e isso nos torna irmãos, nos torna iguais, independente da nossa condição socioeconômica. E esta união nossa não se baseia na nacionalidade, porque a família de Deus, a família de Cristo, como ele mesmo diz, meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu pai. E os que fazem a vontade do pai, a vontade de Deus, está espalhado em todo o globo terrestre. E são de tribos, língua, raça e nação distinta, o que nos torna iguais uns aos outros. É exatamente esse novo nascimento, independente do idioma que falam. Os crentes, quando eles estão unidos, eles apoiam o outro espiritualmente. Irmãos, o mundo nos odeia. Nós só nos sentimos apoiados dentro da casa de Deus. Não é possível as pessoas estarem dentro de casa, só ele cristão, e outras pessoas ímpias que combatem a fé dele o tempo todo. Ele só tem um local para nutrir sua esperança e se sentir à vontade dentro da igreja. E é dentro da igreja que ele tem que se sentir apoiado. Mas a história dele de vida ou dela de vida é uma história suja. Independente da história pregressa desse indivíduo, ele tem que ser recebido no seio da igreja como alguém que faz parte da família, porque ele ou ela experimentou o novo nascimento. Esse apoio tem que existir, e independente, às vezes até a gente vê pessoas que chegam na igreja com condições econômicas elevadas, e aí os irmãos da igreja querem fazer logo amizade porque querem oferir vantagem. Isso também nós podemos rever nessa lição. Independente de termos pessoas com níveis econômicos diferentes, o abuso não pode acontecer. As riquezas na igreja, a fraternidade, a união, o amor e a contribuição sai de dentro do coração, não por um sistema opressor. Na igreja também, nós levamos as cargas uns dos outros. Às vezes as pessoas estão passando por momentos difíceis, tão difíceis, momentos na vida tão difíceis, que é preciso do apoio em oração,
É preciso da ajuda psicológica, emocional, do conselho, da intervenção da igreja, da aproximação e não se afastar. Então, na igreja nós levamos as cargas uns dos outros porque somos todos uma família. E esta união é que nos faz fortes. E o mundo tem que olhar para a igreja e ver que nós somos servos de Deus e que somos diferentes pelo nosso testemunho. Nós não digladiamos uns com os outros. Nós não queremos nos aproveitar uns dos outros. E é preciso nós termos essa visão e fazermos uma releitura desse texto. No terceiro subtópico do primeiro tópico, diz que essa união é uma verdadeira força. Por quê, irmãos? É através dessa união que nós conseguimos fazer coisas surpreendentes. Como é que se evangeliza sem união? Como é que se constrói templo sem união? Como é que se faz cultos festivos sem união? A união, ela é o diferencial e tem que ser o diferencial no meio do povo de Deus. É por isso que o salmista já diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nesse segundo tópico, que tem por título A união entre os judeus estava ameaçada, nós já discutimos aqui qual era esta ameaça. Pessoas que estavam querendo se aproveitar da necessidade alheia, né? E cobrar juros abusivos dos seus próprios irmãos e com isso aumentar as suas propriedades, né? Inclusive serem donos, serem latifundiários, né? Donos de grandes extensões territoriais. Então, tirando e escravizando o pobre, e o pobre não era nada menos do que seus próprios irmãos, né? Então, infelizmente, nós vemos pessoas que não consideram nem o próprio sangue, nem a própria família, e quer tirar toda sorte de proveito em cima de uma necessidade. São pessoas que amam mais o dinheiro do que o seu próprio sangue. Por outro lado também, irmãos, a gente tem que fazer uma outra releitura. Existem pessoas que não fazem sacrifício para crescer e também querem viver se aproveitando de pessoas dentro do meio evangélico. A Bíblia diz que o homem do suor do seu rosto ganhará o seu pão. Deus não permite nem que o rico oprima o pobre e nem que o pobre oprima o rico. Então Deus não permite o ódio entre estas classes. Infelizmente essas são as ideologias que nós vemos hoje, inclusive de pessoas como Paulo Freire e tantos outros. A minha leitura que colocam, incitam classes minoritárias a uma conquista de direitos, brigando por uma questão de opressão e oprimido. Nessa teoria de opressão e oprimido, opressor e oprimido, eles querem criar uma luta de classe. E, infelizmente, essas ideologias têm entrado dentro das igrejas e têm destruído muitos templos. Deus, as minhas convicções, elas não podem ser rompidas com as ideologias seculares ou com o secularismo. As minhas convicções estão respaldadas na Bíblia Sagrada. Desde sempre, luz é luz, trevas é trevas, e eles não brigam uns com os outros. Desde sempre, Deus fez separação entre águas e águas, e você não vê as águas brigando por um espaço, elas se respeitam. Então, vai sempre existir esses conflitos, mas sem precisar incitar o ódio. Vai sempre existir essa diferença, sem precisar incitar o ódio entre as classes e a porfia dentro da igreja. Como se explica esta grande injustiça? Já vimos aqui também sobre a questão dos juros com usura e as pessoas se aproveitando da miséria alheia. Neemias, nesse terceiro tópico, solucionou o problema. Ele, na verdade, surge como um grande conciliador. Esse é o papel do líder. Quando existe um conflito, ele não toma posição de um lado ou de outro. Ele o seu posicionamento tem que ser o correto, o justo, com base
nas Escrituras se esse líder é espiritual. Se esse líder não for espiritual, ele vai ter que se respaldar em uma legislação que já existe. Tá? Mas Neemias tinha o respaldo legal, que era a lei de Moisés, e a sua própria concepção de justiça. E ele convocou o povo, depois que ele soube dessa situação, que o povo estava clamando, porque estava perdendo tudo, na miséria, não tinha mais de onde tirar para se alimentar nem para pagar imposto. Ele simplesmente convocou o povo para uma reunião. E nessa reunião, ele faz o contraste entre o ideal e o real. E eles mostram para aquele povo que os ricos estavam escravizando os pobres e estavam colocando uma carga altíssima de juros que o povo não podia suportar. E Neemias, ele então faz uma proposta. Ele não quis só se reunir com o povo para discutir o problema. Ele também queria trazer uma solução. E a solução, a proposta que ele faz é que se restituísse tudo que foi tirado de forma abusiva, que mesmo que emprestasse, irmãos, ele não disse que os ricos teriam que dar para os pobres naquele momento. Tomou emprestado, tem que pagar, porque quem compra paga, quem toma emprestado devolve. Então, naquele momento, o povo teria sim, tomou emprestado, tem que devolver o que tomou emprestado. Mas o que Neemias pediu foi: vamos fazer uma proposta, não cobrem juros, porque os juros é abusivo. Vocês estão cobrando juros dos próprios irmãos, e eles vão pagar o que devem. E aí, para firmar aquela aliança que foi aceita, chamou as autoridades eclesiásticas para servirem de testemunha diante do povo e diante de Deus, que aquela conciliação que fora feita naquele momento seria colocada em prática e que o povo teria de volta as suas terras, teria de volta as suas casas, só teria a obrigação de pagar, e teria de volta seus filhos também, teria a obrigação de pagar a dívida contraída. Então, se eu devo, eu tenho que pagar. E aí, uma nova releitura para nós. Eu tenho um cartão de crédito em mãos de 50 mil reais. E eu só ganho R$1.000. Eu vou usar esse cartão de 50 mil sabendo que minhas condições não dão para ter eu não tenho um poder aquisitivo, melhor dizendo, para ter um crédito dessa dimensão. Então, irmãos, eu tenho que pensar, porque eu posso estar quebrando o sistema financeiro do país e Deus não vai me ter como inocente, tá? Depois, se esse sistema financeiro ingressar com ação na justiça e querendo reparação dos danos materiais que sofreu, não vai ficar nada bonito para o cristão estar respondendo como um réu num processo como esse. E aí depois também não vai querer culpar a igreja por atitudes que tomou sozinho. Se você tem dúvidas de alguma atitude que deva tomar para resolver seu problema, procure seu líder espiritual. O povo, quando foi procurar Neemias, já estava encalacrado em dívidas. Talvez, se procurasse Neemias antes de contrair essas dívidas, não chegaria ao ponto que chegou. Então, líderes existem para serem procurados. Eles vão te trazer talvez a solução pecuniária, financeira do problema? Talvez não. Mas eles vão te orientar dentro das suas limitações, naquilo que você deve proceder para você não ter o seu nome também comprometido nas linhas de crédito. Porque diz a Bíblia que melhor é o nome do que a honra, né? O bom nome. Então é preciso manter esse bom nome na sociedade. Neemias ele chama essas autoridades e o povo faz, os que têm os créditos em favor dos pobres, eles dizem: vamos restituir e nada procuraremos deles e faremos assim como dizem. Então eles aceitaram a proposta de restituir o que tinha tirado com usura, e inclusive Neemias ele foi ousado, ele chamou os ricos de usurários, né? Pessoas que tentam ganhar em cima da usura. E eu quero dizer para os irmãos que isso não acontece só entre os ricos não, tá? Tem pobres também que eles são usurários. Então não vamos aí querer defender um lado, defender outro. Aqui o que a Bíblia fala é para nós
aprendermos, o que a Bíblia nos ensina hoje é para nós aprendermos e nos comportarmos também com as nossas finanças, para não termos problemas futuros. Meus irmãos, estamos chegando ao último tópico da nossa lição, tópico 4, que tem por título A Paz Voltou a Reinar entre os Judeus. E esse tópico está dividido em 2 subtópicos. Primeiro subtópico, surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência. Não dá para nós ignorarmos, olvidarmos o conhecimento de um problema dentro da igreja. Chegou o problema, é preciso buscar a Deus, é claro, e intervir. O líder tem esse papel. Ele não pode deixar que o problema crie raízes ou ganhe tamanhos desproporcionais. Ele precisa intervir, porque se tem um problema, alguém está sofrendo com esse problema. E eu quero deixar claro para os irmãos, nem tudo é Deus que revela. Temos grandes profetas aqui, Ageu e Zacarias, mas quem trouxe o problema para Neemias foi o povo. Deus, ele revela problemas, revela, mas tem coisas que quem tem que trazer ao conhecimento do líder é o próprio povo, porque está na vista, está na audição do líder, está ao alcance do líder. Então o povo pode chegar e conversar e confidenciar ao líder o problema que ele está enfrentando. Se o povo não fizesse, eles estariam sofrendo ainda muito mais. Eu quero dizer para os irmãos que às vezes é importante, antes que o problema ganhe tamanhos desproporcionais, que se leve logo ao conhecimento, porque acaba logo por ali sem precisar trazer maiores danos. E o líder, ele deve enfrentar esses problemas com humildade. Ele não pode ser jactante, prepotente, arrogante. Ele precisa ser humilde na solução do problema. Ele tem que ser imparcial. Ele não pode estar ficando de um lado ou do outro. Ele tem que ouvir as duas partes para emitir a sua opinião. E eu até aconselho o seguinte, se for para ter que tomar uma opinião de um lado ou de outro, que ele o faça de forma segura, e se tiver inseguro ainda, que dobre o joelho e busque de Deus uma resposta, tá? Porque o problema precisa ser resolvido, senão o problema vai causar outros grandes problemas. E tem que ter sabedoria de Deus. É o caso de Salomão. Salomão encontrou uma mulher que estava disputando, 2 mulheres disputando um filho, cada um dizia que o filho era seu, não existia exame de DNA, não existia outra forma de reconhecimento. Salomão não conhecia as mulheres, nem conhecia os filhos dela, então Deus, no momento certo, deu a estratégia a Salomão. Salomão, de quem é o filho é meu, de quem é o filho a outra dizia também é meu. E aí Salomão disse assim, me dá a espada aqui, vou cortar o filho, a criança ao meio e vou entregar uma banda para cada. A verdadeira mãe chegou e disse, não dê o filho todo para ela. Salomão entendeu que aquela era a verdadeira mãe e entregou o filho para a sua mãe biológica. Então, nós sabemos que Deus, ele capacita o homem, mas o homem também precisa buscar esse direcionamento e essa capacitação, porque onde tem seres humanos, sempre haverão conflitos e haverão problemas. O que não pode haver é disseminação de ódio. Problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente, porque a desunião representa uma obra da carne. A desunião é da nossa velha natureza. A união é fruto do Espírito, que é manter a paz com todos, o amor, o gozo, a bondade, a benignidade, a mansidão, a temperança. Tudo isso proporciona a união. A desunião também destrói essa comunhão, porque nós devemos ter comunhão uns com os outros, e a desunião destrói a base da comunhão, que é exatamente o amor entre os irmãos, e aí começam os conflitos, surgir os conflitos. E finalmente também devemos cultivar o nosso testemunho. É através dessa união que nós temos uns com os outros que o mundo vê que nós somos diferentes, né? E eles até observam, um dia ainda vou ser crente desta igreja, por causa da união desse povo. Então é preciso nós cultivarmos a união. Aí eu pergunto aos irmãos, vai ter desafios a essa união? Vai, porque o adversário não quer ver crentes unidos, servos de Deus unidos. E se ele puder provocar
um conflito dentro da igreja, ele o fará para cada um tomar o seu rumo, porque assim enfraquece, mas a união é a nossa força. Deus abençoe a sua amada igreja e que tenhamos absorvido essa lição. Problemas sempre existiram, mas a Bíblia sempre trouxe uma alternativa de solução para os problemas que surgiram em determinados momentos. Que Deus nos traga a luz da sua palavra e que ela possa ser aplicada aos nossos problemas odiernos. Deus abençoe a todos. Mais uma vez chegamos à conclusão da nossa lição e faremos a seguinte reflexão. A união é uma força indispensável para a igreja, pois resulta em crescimento espiritual e em número, onde o relacionamento fraterno com Deus é o testemunho para o mundo de que somos povo de Deus. Na união encontramos apoio, compreensão, ajuda espiritual nas cargas, intercessão e especialmente o amor. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença estamos neste dia, elevamos nossas vozes ao trono da Tua graça, meu Senhor, agradecendo a oportunidade e o privilégio que tem nos dado de conhecermos a Tua palavra, de temermos ao Teu nome, de termos o nosso nome escrito no livro da vida, de sermos alcançados pela Tua graça e misericórdia, por estarmos vivos, meu Senhor amado, a essa altura desta pandemia, Deus, e por teres ao nosso lado, nossos familiares, a nossa parentela. Também te agradecemos pelo conforto e pelo consolo que só Tua palavra nos traz, meu Senhor, pela segurança. Apesar de algumas perdas, meu Senhor amado, Tu nos tens sustentado vivos aqui. Nos ajuda a compreender e entender a Tua vontade. Deus, eu te peço também no nome de Jesus Cristo que visite nossas vidas, meu Senhor, nossas famílias, nossa parentela. Visite nossas finanças, nossa despensa, nossos armários, meu Senhor, com os agasalhos. Não deixe faltar, meu Senhor amado, os elementos da nossa sobrevivência de primeira necessidade, Senhor, que é o que comer e o que vestir. Deus, ainda que falte o emprego, meu Senhor, mas não deixa faltar a vida e a saúde. Mas ainda que falte, meu Senhor amado, o emprego, eu sei que Tu irás prover o melhor para mim e para esta família. Deus, toma conta dos Teus filhos, cuida, meu Senhor, como tem cuidado dos lírios, como tem cuidado dos passarinhos. Deus amado, das aves que nem plantam, nem cegam, nem ajuntam celeiro. Toma cada vida dos Teus filhos em Tuas mãos, meu Senhor, traze paz para este lar, traze paz para esta casa. Deus amado, traz um conforto, um consolo, uma alegria, uma segurança, uma paz, uma tranquilidade. Aumenta a esperança e a confiança do Teu povo, debela toda sorte de enfermidade. Age, meu Senhor, nos corações, ó Deus amado, oprimidos, libertando, ó Pai, trazendo de volta para o Teu regaço, meu Senhor, para o Teu redil, meu Senhor. Deus amado, aqueles que se afastaram, arrancando toda a mágoa, todo o rancor, todas as dores da alma, meu Senhor, fazendo cicatrizar, meu Senhor, as emoções, ó Deus amado, e trazendo uma comunhão contigo, um relacionamento perfeito contigo. Desperta, meu Senhor, meu Senhor, que está agora em seus lares, meu Senhor, com seus sonhos frustrados, com sua vida arruinada, com seus casamentos, meu Senhor, passando agora por momentos difíceis, por provas, meu Senhor amado, de fogo, ó Deus amado, eu te peço, estende as Tuas mãos, ó Deus, e guarda os Teus filhos, abençoando-os, meu Senhor, de forma, meu Senhor, que possam agradecer a Ti pelo que Tu tens feito. Interfere, meu Senhor, intervém nas situações agora. Nós Te pedimos uma bênção para este lar, para esta família. Desperta, meu Senhor, esta casa para Te buscar, para estar reunidos, meu Senhor, porque a Tua palavra diz que todos que creem estão juntos, ó Deus, e Te peço ainda, meu Deus, que eles venham estar ligados na terra para que possa estar ligado nos céus. Assim eu te peço a Tua bênção e a Tua proteção. Em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo
sejam conosco. Amém. Amém. A minha alma te ama, ó Senhor, e desfalece, sedenta de amor. És meu consolo na aflição e luz perfeita na escuridão, meu verdadeiro pão. A minha alma ama-te, Senhor, de ti só recebe vida e amor. A minha alma te ama, ó Senhor, almeja sempre andar no teu temor. Tu vives já no meu coração e guias-me pela tua mão, és minha salvação. A minha alma ama-te, Senhor, em ti só recebe vida e amor. A minha alma te ama, ó Senhor, a tua face procura com fervor. Desejo ter a celeste paz, o gozo santo que satisfaz e salvação